Vai ser uma gravação que eu faço aqui no computador paralelo. Essa é a gravação que eu uso para colocar no YouTube depois. Bom, vamos lá então. Hoje é dia 25 de agosto de 2021. Estamos iniciando mais uma aula da disciplina de Banco de Dados 1, do curso técnico de informática do Cefore, Centro de Educação Profissional, Escola Técnica da UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Bom, pessoal, hoje eu estava querendo fazer um negócio um pouquinho diferente. Não sei se a gente já fez isso, mas se fez, a gente repete. Eu queria que a gente implementasse mais um exemplo, né? Mais um exemplo de um projetinho de banco de dados. Mas eu queria ver aí entre vocês, às vezes alguns de vocês aí trabalham ou já trabalharam com alguma coisa que a gente pudesse usar como exemplo para implementar esse projeto de banco de dados. Alguém quer ser o nosso chefe? O que eu digo com isso? Alguém quer ser aí o dono da empresa para a gente fazer as perguntas e com essas perguntas criar o projeto? Professor, eu trabalho com pintura, professor. Pinturas, ótimo. Isso. Podemos fazer um sistema para controlar essas pinturas que o Diego conhece. Pode ser, Diego? Sim. Vamos lá, Diego, conta para a gente um pouquinho como é que é esse esquema de pinturas. Vai lá. Não vai falar, professor. É assim, eu quero entender... Era uma empresa que tinha pintores, como é que é o esquema? Me explica. No meu caso, eu trabalho por conta própria, no caso, sem ser de empresa. Entendi. Então, você prestava serviço como autônomo, fazendo pinturas. A pessoa, o pintor, Diego, preciso pintar um negócio aqui. Você ia lá, dava um orçamento, e se fechasse o contrato, você executava o serviço e recebia por ele. Isso. Ok. Você sempre fazia sozinho ou fazia com algum amigo, algum ajudante? Sempre faz sozinho. Sempre sozinho. Beleza. Então, vamos pegar o caso do Diego e vamos fazer um banco de dados para controlar essa prestação de serviços que ele fazia. Então, vamos lá. Deixa eu abrir o Workbench, deixa eu compartilhar minha tela. Bom, a primeira coisa que eu estou querendo entender e pensando é o seguinte. Eu perguntei para o Diego se ele fazia isso sozinho ou se ele tinha uma equipe, pessoas que ajudavam, colaboravam. Ele falou que sempre fazia sozinho. Ou seja, essa pergunta ela já tem uma finalidade, porque eu preciso saber, ou seja, eu já estou vislumbrando a possibilidade de saber se eu vou controlar o serviço executado de pintura de mais de uma pessoa. Então, assim, como eu vou me ater exclusivamente ao que o Diego está explicando para a gente, inclusive, pessoal, se alguém mais quiser fazer alguma pergunta ou saber mais informações aí também, pode levantar na mão aí para colaborar aí no exemplo que nós vamos implementar. Então, a princípio, nós vamos controlar aí a prestação de serviço de pinturas do Diego, que, a meu ver, num primeiro momento, a pessoa entra em contato, solicitando eu já estou deduzindo, tá, Diego? Daqui um pouquinho você confirma se eu falei alguma coisa errada. A pessoa entra em contato com o Diego e fala assim, faz um orçamento para mim, o Diego agenda um horário, vai lá, visita a pessoa, vê o que é que precisa ser feito, qual que é o serviço de pintura que precisa ser feito, e passa um orçamento, e aí eventualmente fica aguardando um retorno desse cliente para confirmar se vai aprovar o orçamento ou não, e caso esse orçamento seja aprovado, o Diego vai lá executar o serviço. Tá certo esse raciocínio, Diego? Sim, certinho. Legal. Aí, como é que é o esquema, Diego, com relação ao material? Você cobra e compra o material, você passa a lista de material para o cliente comprar? Como é que é essa parte? O material é com um proprietário mesmo. Caso eu só passo
né, os materiais para ele comprar. Entendi. Então, quando você dá o orçamento da sua mão de obra e junto com o orçamento da sua mão de obra, você passa uma lista de materiais que ele precisa comprar, tá certo? Isso. Ok. Alguém tem mais alguma pergunta para o Diego? Bom, então, a primeira coisa que eu vou colocar aqui no projeto vai ser eu vou chamar de clientes. Se bem que uma pessoa que pediu um orçamento e não fechou o orçamento, né, desistiu ou contratou outro, ela acaba não sendo um cliente, né? Como é que você chama essas pessoas, o Diego? Você chama de cliente mesmo? Sim. Tá. Então, eu vou chamar de clientes. Vou criar uma tabela de clientes. Tá aqui a tabela. Vou chamar essa tabela de... Tem um duplo clique aqui, vai ser os clientes. Professor, Sim? ainda é correto a gente, como eu pelo menos não peguei o jeito no SQL, fazer alguns projetos pelo Excel primeiro? Sem problema, Gisele. Se você quiser fazer... Aliás, eu acho que você só deve fazer direto no Workbench depois que você estiver seguro que você realmente tem essa capacidade de olhar para o problema e já pensar na situação quase que ideal. Porque o que acontece? Quando eu estou fazendo aqui no Workbench, eu já tenho a noção do resultado disso lá dentro do banco de dados. E lá dentro do banco de dados são as tabelas com os dados, que era o que a gente fazia no Excel. Então, se você ainda não tem segurança, continue fazendo rascunho lá no Excel. Aquele rascunho que a gente fazia no Excel era para ver a organização das tabelas com os dados. Porque só lá naquele rascunho do Excel com os dados que a gente é capaz de ver se tem informação que está repetida, se as informações estão relacionadas da melhor forma possível. Então, não é errado. De jeito nenhum. Se quiserem continuar fazendo o rascunho primeiro lá naquele formato, inclusive, a chance de você chegar num projeto mais eficiente é maior, tá? Certo. Bom, então, o Diego, me fala aí, quando você vai passar um orçamento para um possível cliente, quais as informações que você anota desse possível cliente? No caso, informação de material, alguma coisa assim? Não, do cliente mesmo. Você pega o nome do cara, provavelmente isso. Um telefone de contato. Isso, telefone, né? Mais ou menos o endereço dele. Nome e telefone, aí você pega o endereço também, né? Isso. Nome e telefone, essa questão do endereço, nós vamos ter que trabalhar naquela ideia de logradouros e bairros, tá? Então, ó, nós temos aqui os clientes, e nós vamos ter... E, Diego, a prestação de serviço, só em Uberaba ou região? Só em Uberaba. Só Uberaba. Logradouros. Logradouros vai ter aquele famoso código e nome. Logradouros. Nós vamos ter os bairros. Bairros. Ok, aí o que acontece? Ô Diego, provavelmente você não tinha uma preocupação tanto detalhada como a que eu vou falar aqui, mas, por exemplo, qual o endereço que você pega? O endereço que o cliente mora ou o endereço onde o serviço vai ser executado ou os dois endereços? Geralmente é mais onde o serviço vai ser executado. O endereço onde o cliente mora nem interessa? Não. Tá, então, olha o que acontece. Eu tenho aqui a possibilidade de criação de endereços. O Diego nunca se preocupou com o endereço onde reside, o endereço de correspondência, o endereço de contato do cliente.
ele sempre se preocupa com o endereço onde é o imóvel, onde o serviço vai ser executado, que pode ou não ser onde o cliente mora. Mas aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou sugerir aqui para o Diego que a gente faça o controle no sistema e o nosso banco de dados guarde esses 2 endereços. Nós vamos guardar o endereço onde o serviço vai ser executado e o endereço de correspondência do cliente. E eu explico por quê. Nós vamos fazer isso como sugestão aí para o Diego, para ele melhorar o processo dele. Se um cliente contrata o Diego para pintar um imóvel que não é o imóvel onde... Independente se é o imóvel onde o cliente mora ou não, se esse cliente realmente, às vezes, dá um cano aí no Diego, não paga ele, e o Diego tiver que acionar esse cara na justiça, na hora de montar o processo na justiça, para o cara ser intimado a pagar o serviço que o Diego fez, precisa de um endereço de correspondência para esse cara ser intimado. Então, Diego, aqui para melhorar um pouquinho o seu processo, nós vamos colocar o cliente, nós vamos colocar o endereço dele. Então, eu vou ligar aqui, ó, o cliente no Logradouro, vou ligar o cliente no bairro e vou ligar o cliente, deixa eu pensar, não sei se eu vou criar uma tabela de endereços e vou explicar por quê. Diego, eu acredito que a maioria dos clientes que você visita, o serviço é executado onde o cara mora, não é isso? Isso, geralmente é isso. O logradouro seria o quê? Eu esqueci aquela vez o senhor falou. Logradouros são as ruas, avenidas. Rua... lembrei. Isso, ruas, avenidas. É porque a gente tem vários tipos de logradouros. Quais são eles? Rua, avenida, travessa, praça. O que mais? Tem vários outros tipos, tá? Então, eu vou criar uma tabela de endereços. No caso, eu estou fazendo um serviço agora na casa do cliente. Esse é o centro que ela mora, no caso. Geralmente, não sei onde eles moram. Uhum. Eu imagino que a maioria seja assim, né? É onde o cara mora. Número, complemento e referência. Aí, o que acontece? Nós vamos fazer uma ligação aqui agora, que é o seguinte. O cliente pode ter vários endereços, mesmo que na maioria das vezes seja um só. E esse endereço, ele tem um logradouro e um bairro. Então, olha o que eu estou fazendo aqui. Quando eu faço isso, eu estou querendo dizer que um cliente pode cadastrar vários endereços. Um cliente pode ter vários endereços. Cada endereço do cliente pode ser o endereço da casa dele, o endereço do trabalho dele, o endereço do primo dele, da sogra, da mãe, do tio, ou seja, o cliente que me contrata e que me paga, ele pode ter vários endereços diferentes do jeito que ele achar mais conveniente. Cada endereço tem o quê? Um logradouro, um bairro, um número, um complemento. O que é o complemento? Casa, apartamento 505, né? Fundos. Pode ter uma referência que é próximo do bar do Chão, né? Tem uma informação adicional aqui. Cada endereço, obviamente, está ligado a uma rua, a um logradouro, né? Que é uma rua, uma avenida.
e é um determinado bairro. Deixa eu salvar isso aqui, que eu não salvei nada ainda, para me perder isso aqui, pouco custa. 2021, 08, 26 hoje? Eu falei? 25. Beleza, já salvei, já não perco até aqui, pelo menos. Legal. Show de bola. Aí, nós temos agora os orçamentos. Então, vou criar uma tabela de orçamentos. Orçamentos. Orçamento tem a emissão do orçamento. O que é a emissão do orçamento? É o dia que o Diego deu o orçamento para o cara. Vamos supor que você deu o orçamento no papel. Então, você faz lá o orçamento no papel, coloca lá mão de obra, tanto, 5 latas de tinta, tal, tanto, 2 rolos de não sei o quê, 3 pincel não sei o quê, 3 fundo preparador, ou seja, você põe a lista de material você não põe preço, que aí é a gosto do cliente, pelo que você falou, mas você põe o preço da mão de obra. E aí, esse seu orçamento, provavelmente, vale por quantos dias? Uns 30 dias? O cara... Isso, peraí, uns 30 dias. Tá. Vamos pôr aqui, então, uma validade. Validade é por quanto tempo, a partir do momento que você deu o orçamento para o cara, quantos dias ele tem para resolver. Ou seja, depois daquele prazo, você já não garante mais aquele preço. Então, deixa eu ver aqui como é que nós temos. Nós temos um orçamento que tem que ter os valores aqui, né? Bom, eu vou fazer o seguinte, ó. No orçamento, eu vou colocar um valor para mão de obra. Mão de obra. Vai ser decimal 9,2. O orçamento, obrigatoriamente, tem o valor da mão de obra. Pronto. Esse orçamento... nós vamos ter que fazer o seguinte aqui no orçamento, ó. Eu imagino que, normalmente, no orçamento, você descreva o que vai ser feito. Por exemplo, você chega na casa do cara, o cara fala assim, ó, eu quero que você pinta para mim esses 2 quartos e a fachada da frente da casa. Ou seja, tem que ter um descritivo do que é que vai ser executado. Tá certo isso? Sim. Então, eu vou pôr aqui uma descrição. Essa descrição, que vai ser do tipo texto, é uma descrição dos serviços que serão executados. Pintura do quarto 1, pintura do quarto 2, pintura... Né? Ou seja, relaciona aqui nesse texto tudo que vai ser executado. E aí, o orçamento, ele vai estar ligado ao endereço. Pronto, ó, fiz uma relação aqui do orçamento com o endereço, porque... Deixa eu organizar isso aqui, que eu tenho toque, eu gosto de ver um negócio bonitinho. Vocês também têm essa mania, não? O negócio fica organizadinho. Tem demais. Tem hora que eu fico, às vezes, eu fico só organizando aqui. Vai ficar bonitinho. É bom saber que não sou só eu que tenho esse acesso de loucura. Vamos salvar de novo. Beleza, então aquele orçamento está ligado no endereço, ou seja, o endereço onde vai ser executado aquele orçamento caso o cliente aprove. E, aliás, olha só, outra coisa que o Diego deve colocar no orçamento. No orçamento, vou pôr aqui, ó, orçamento, o endereço. Provavelmente, o Diego deve falar quantos dias úteis ou quantos dias ele precisa para executar o serviço. Não é isso, Diego? Isso. Então, o cara fala assim, ó, negócio fechado, mas no orçamento tem que prever tempo do serviço. O cara fala assim, ó, o Diego vai falar assim, ó, precisa de tantos dias, em dias, Diego? Você fala? Isso, em dias. Ó, precisa de 10 dias, 5 dias.
parece que eu entendo de pintura, né? Vocês estão vendo que as perguntas minhas estão... Eu peguei um serviço agora, né, só que era para 30 dias. Mas como eu estou fazendo um curso, aí estou trabalhando só meio período, né? Vai passar mais de 30 dias, no caso. Aí você renegociou com o cliente, né? Isso. Beleza. Então, aqui tem que ficar explícito no orçamento quanto tempo de serviço o Diego precisa para executar aquilo que foi contratado. Se eu estiver esquecendo de alguma coisa, aí você vai me lembrando, Diego. Ok. Beleza. Aí, outra coisa que seria interessante a gente colocar aqui é a data. Vou colocar mais informação aqui, ó. Então, no orçamento, eu tenho emissão. O que é emissão? É a data que o Diego entregou o orçamento para o cliente. Validade é a quantidade de dias que o Diego garante aquele orçamento. 10 dias, 15 dias, ou seja, se o cara entrar em contato a partir da emissão, aquela quantidade de dias da validade, o orçamento, ele garante aqueles valores. E aqui na mão de obra, decimal 9,2, tem o preço que o Diego passou da mão de obra. Na descrição, o Diego escreve o que ele vai executar de serviço. O endereço é o endereço onde vai ser executado o serviço. O tempo de serviço é quantos dias de trabalho serão necessários para o Diego executar aquele serviço. E eu ia colocar uma outra data aqui. Sim. Se o cliente aprovar o orçamento, falar, Diego, negócio fechado. Então, vamos colocar aqui, aprovacão, que é a data que o cliente ligou para o Diego e falou negócio fechado. Então, coloquei mais uma informação aqui, que é a data de aprovação. E aí, se tem a data de aprovação, nós vamos colocar também uma outra data, que é início do serviço. Pronto. Aí agora eu acho que ficou completo. Repassando, então, aqui é o endereço que vai ser executado o serviço. Tempo cervico é quantos dias de serviço para fazer o que está sendo contratado. Aprovacão. Percebam que aprovacão é nulo. Diferentemente, emissão é obrigatório. Aqui, se você for ver o símbolozinho que tem do lado de cada coluna, emissão, validade e mão de obra é obrigatório. A descrição aqui, eu acho que até deveria ser obrigatório também, né? Porque como é que você dá um orçamento sem explicar o que vai ser executado, né? Então, essa descrição aqui também, teria que ser not null, Ou seja, a descrição é de preenchimento obrigatório. Por quê? Na hora que você dá um orçamento, você tem que pôr no orçamento. Vou pintar o quarto, vou pintar a cozinha, vou pintar a garagem. E, às vezes, até com mais detalhes. Não sei se é assim que o Diego faz. Por exemplo, eu vou pintar o quarto, a garagem e a cozinha. Primeiro, vai ser feito, vou descascar e lixar as paredes. Depois eu vou passar aí. Talvez até descrever quais as tarefas são executadas no serviço, porque isso dá mais garantia e transparência ao processo. E aí, o tempo de serviço, a data de aprovação não é obrigatória. Por quê? Porque pode ser que o cliente nem entre, ele passa um orçamento, o cliente nem entra em contato mais. Né? Então, pode ser que nem exista uma data de aprovação. Agora, se o cliente ligou e aprovou, registra-se aqui a data que aprovou e a data que foi combinado de iniciar o serviço. Então, esses dois aqui não é de preenchimento obrigatório, porque só vai ser preenchido caso o orçamento seja aprovado. Bom, eu acho que esse aqui é o básico.
estou pensando aqui se a gente controla... como o Diego disse que a questão da lista de materiais é responsabilidade do cliente, eu acho que nem justifica muito a gente se preocupar com isso aqui. Pode ser colocado, inclusive, dentro da descrição aqui, ó, do orçamento, que é um campo texto. Quais itens o cliente deve comprar. Bom, de posse disso aqui, vamos supor que o Diego está há 10 anos usando esse sistema de banco de dados. Que informações o Diego conseguiria levantar com esse banco de dados para ter uma ideia aí de como que anda a prestação de serviço dele? Com esse banco de dados aqui, ó, ele conseguiria levantar, por exemplo, quantos serviços, quantos orçamentos ele deu. Nós estamos agora terminando o mês de agosto. Vamos pensar no mês passado. Quantos orçamentos o Diego deu no mês passado? Quantos foram aprovados? Tudo isso aqui é a informação que dá para levantar desse banco de dados. No ano passado, vamos analisar o serviço prestado pelo Diego em 2020. Quantos orçamentos o Diego deu no ano passado? Quantos orçamentos foram aprovados? Desses orçamentos aprovados, quais foram os bairros onde o Diego mais prestou serviço? Ó, basta pegar aqui todos os orçamentos aprovados, com data de aprovação, ver os endereços e quais são os bairros, ó. Quais os bairros onde o Diego prestou mais serviço no ano passado. Ou seja, vamos supor, o Diego pode levantar o seguinte: caramba, eu estou trabalhando como pintor já há 5 anos, vamos imaginar que o Diego tem um aplicativo onde ele controla todos os serviços que ele faz com esse banco de dados. Com esse banco de dados, o Diego poderia pensar assim: caramba, em 5 anos que eu estou trabalhando, já fiz 1.500 orçamentos, desses 1.500, 1.200 foram aprovados, já fiz 1.200 serviços aí pela cidade. Quais os bairros onde eu nunca fiz nenhum serviço? Esse sistema poderia falar para ele. Poderia ter aqui todos os bairros de Uberaba cadastrados, e aqueles bairros que não têm nenhum serviço prestado, o Diego poderia fazer o quê? Uma propaganda. Faz um papelzinho na gráfica, imprime lá na gráfica uns 500 folhetos com os dados dele, o nome, serviço de pintura com qualidade, faz um marketingzinho, pá, e aí ele tira um dia para ir naqueles bairros onde ele nunca fez um serviço e bota na caixinha de correio da galera. Professor. Sim? Por que aí não tem aquela relação de infinito para infinito? De infinito para infinito? Aquela outra relação dos 2 pés de galinha lá. Então, o que acontece? Na prática, não é o único... bom, aí tem aqui a forma de visualização, você lembra, né? Você pode mudar. Lembro. Né? Eu gosto de usar essa. Mas aqui sempre vai ser 1 para infinito. Porque quando eu uso muitos para muitos, quer ver? Ó, deixa eu fazer um exemplo aqui para você ver. Ó. Se eu pegar aqui, ó, e fizer um de N para M, que é pé de galinha do lado do outro, aqui e aqui, ele cria uma no meio. Tá vendo? Ele cria uma no meio e sempre fica 1 com infinito. 1 com infinito. Então, no banco de dados, praticamente só existe 1 para infinito. Porque quando você faz N para M, ou infinito para infinito, ele põe uma tabela no meio. Então, a gente nunca vai ter aqui no projeto um relacionamento infinito para infinito. Na prática, no final, sempre vai ser assim. Sempre o relacionamento entre as tabelas vai ter 1 de um lado e infinito de outro.
Eu vou ser sincero com o senhor, eu preferia mexer mais com, sem ser com o infinito, porque aquela tabela que ele cria, nossa, me confunde demais. Não, mas olha só, deixa eu abrir um parênteses aqui, eu vou fechar isso aqui para fazer um pouco, comentar um pouco dessa sua dúvida, quer ver? Deixa eu fechar esse modelo aqui, close. Vou fechar esse aqui, vou criar um novo. Vou te dar um exemplo para você entender melhor esse cenário. Deixa eu pensar aqui numa situação. Vou pensar, vou criar, imagina uma relação onde eu tenho pessoas, e aí de pessoas eu vou colocar só nome e telefone. Pessoas, tá? Sejam elas quais forem. Tem as pessoas e tem as empresas. Vamos supor que eu sou o governo e quero controlar as empresas onde as pessoas estão trabalhando. O nome da empresa, sei lá, e o telefone da empresa também. Isso aqui não vem muito ao caso. Aí eu te pergunto, uma pessoa pode trabalhar em quantas empresas? Uma só, né? Não. Duas, né? Eu acho que pode levar em consideração mais de uma, né? Varia, né? Por você fazer meio período em 3, aí daí 12 horas. Eu pensei nisso. Mas, gente, olha só. Ótimo, muito boa a observação que vocês fizeram. Mas lembre-se que o banco de dados, ele não está olhando só para o agora. O banco de dados, ele tem as informações históricas, sempre. Vocês estão preocupados é o seguinte, agora, a pessoa pode trabalhar em quantas empresas? Uma, no máximo duas? Tudo bem, porque às vezes o cara de 8 da manhã às 6 da tarde, ele trabalha em 2 empresas, 3 empresas, ele faz mês de manhã numa, de tarde na outra, e de noite ele faz bico de segurança. Tudo bem, eu entendi esse raciocínio de vocês e não está errado. Mas vocês têm que lembrar o seguinte, banco de dados não é o agora. Banco de dados é histórico. Tudo que vem acontecendo na empresa. Então, dentro desse olhar, uma pessoa pode trabalhar em centenas, dezenas de empresas. O cara fez 18 anos, arrumou o primeiro emprego. Trabalhou numa empresa 2 anos. Pediu demissão, foi para outra empresa. Pediu demissão, foi para outra. Foi demitido de um, foi para outra. Então, uma pessoa pode trabalhar em quantas empresas? Diversas. Milhares, às vezes. 10, 15, 20. Várias. Agora, vamos olhar o contrário. Em uma empresa pode trabalhar quantas pessoas? Várias também. Então, nós temos aqui o infinito para infinito, certo? Certo. Então, quando eu faço essa relação aqui, ó, eu clico aqui e clico aqui, por que nasceu essa tabela no meio? É aqui que eu acho que você vai entender agora o porquê que isso acontece. Eu vou mudar o nome dessa tabela, e aí cada caso é um caso. Eu vou chamar isso aqui de contrato de trabalho. Contrato. Contrato trabalho. Que é quando você assina a carteira. E aqui vai ser pessoa, vai ser empresa. Vou tirar isso aqui de chave primária. Vou colocar o ID que eu amo de paixão como chave primária. E aí, eu vou pôr aqui, ó, início e término. O que é esse início e término? Quando você começou a trabalhar naquela empresa e quando você foi demitido ou saiu daquela empresa. Então, vamos lá, vamos entender isso aqui agora. Início é obrigatório. Ó
o negocinho colorido de azul aqui do lado do início. É obrigatório porque você foi contratado, eu boto a data que você foi contratado naquela empresa. O término tem que esperar. Não sei quando é que você vai sair daquela empresa, por isso que não é obrigatório, só preenche quando você sair. E aí, olha só o que aconteceu. Eu botei infinito para infinito, mas não existe infinito para infinito. Na realidade, olha aqui, a empresa, a pessoa, ela tem um contrato de trabalho com uma empresa, que tem início e término, e, eventualmente, nesse modelo aqui, a pessoa pode estar trabalhando em 2 empresas ao mesmo tempo, sem problema nenhum. Então, na prática, quando a gente pensa que existe uma relação entre 2 tabelas, que é de infinito para infinito, nasce essa tabela no meio para mostrar quando foi que aquele infinito para infinito aconteceu. Então, essa é a ideia. Ficou mais claro, não? Ficou um pouco mais. A gente pode... Vamos implementar esse banco de dados aqui para você ver. Deixa eu criar aqui o meu... Deixa eu criar o banco de dados. Que aí, vendo os dados lá, talvez ajude a ficar mais claro. Cadê prof, usuário prof. Usuário prof está aqui. Pronto, entrei com o meu usuário prof. Vou lá no gerenciamento MySQL. Criar nova base de dados. Aula 2021, 0825. 25 mesmo, gente, eu nunca decoro isso. Estou ruim de cabeça. Pronto. 25/8, criar base de dados. Foi criado. Posso ir lá no PHP-MyAdmin. Esse PHP-MyAdmin, de vez em quando, ele costuma dar uma engasgada, viu? Mas quando isso acontece, é algum momento de instabilidade do data center, é só esperar uns 15, 20 minutos que normalmente ele volta. Então, vamos lá, vamos pegar aqui, 2021-08-25, está aqui o banco de dados. Excepcionalmente, agora eu vou criar aqui, copiar no código mesmo, tá? Apesar de que eu já pedi para que vocês não façam isso mais. Vou criar aqui a tabela de pessoas. Vou criar aqui a tabela de empresas. Estou apagando o MyDB, que eu acabei não apagando lá no Workbench. E aqui, copiando essa tabela aqui do meio, SQL, colou, essa aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho, que eu tenho que apagar o MyDB aqui, tenho que apagar o MyDB aqui, tenho que apagar o MyDB aqui. Pronto, executando. Ok, vamos lá, vamos cadastrar algumas pessoas. Vamos lá, pessoa, Maria da Silva Júnior, telefone. Vamos inserir mais algumas aqui. Assim, ó, quer ver? Seria mais umas 4 pessoas aqui. 5 pessoas. Eu vou inserir aqui o Pedro Cunha Freitas, com telefone tal. O Ricardo Moreira Salete, com telefone tal, a Ana Cunha Dorca,
Cláudia Moreira Souto. Por último, o Ricardo Pires. Pronto, vamos cadastrar essas pessoas. Pronto, pessoas cadastradas. Vamos colocar algumas empresas agora. Padaria do Tião. Supermercado Silva e Silva. Drogaria tem tudo. Funerária. Sono eterno. Eu tava senhor para escolher o nome da minha empresa. É triste. Tá saindo assim, não tô nem pensando muito não. O que vem na cabeça eu tô colocando. Tá. Tem algumas empresas e tem algumas pessoas. Agora o que nós vamos fazer? Vamos botar essas pessoas para trabalhar, que é no contrato de trabalho. Aqui no contrato de trabalho, o que eu faço? A pessoa, a Ana Cunha, começou na padaria do Tião. Começou quando? Começou dia 10/9/2020. Pronto. Vamos colocar mais aqui. Agora, a Cláudia, no supermercado, começou dia 4 de maio. Agora, o Ricardo está lá na funerária. Ele começou em janeiro desse ano, dia 10 de janeiro, só que ele já foi demitido. Ele trabalhou até dia 30 de junho e já saiu. Quem mais? Nós temos o Ricardo, que estava na funerária, agora ele está na drogaria. E ele começou na drogaria agora dia 30/7. Pronto. Deixa eu colocar isso tudo aqui agora meio organizado, para a gente ter uma noção de como ficou isso, né? Só um minuto. Eu vou colocar aqui, ó. Primeiro, eu vou pegar aqui, vou usar esse cara aqui para cortar. Vamos ver esse aqui, então. Agora nós vamos pegar as empresas. As empresas estão aqui. As empresas estão aqui. E agora vamos pegar as pessoas. Pegando as pessoas. Pronto, pegamos as pessoas, vamos colocar as pessoas aqui. Beleza. Então, olha só. Nós começamos a discutir esse exemplo avaliando que as pessoas... Deixa eu pegar aqui uma setinha para ir explicando e ir rabiscando, que eu adoro. Falando que pessoas trabalham em várias empresas e nas empresas trabalham várias pessoas. Então, nós chegamos à conclusão que entre empresas e pessoas nós tínhamos aquele relacionamento de infinito para infinito. Quando nós
fomos projetar isso no Workbank, o Workbank falou, beleza, é infinito para infinito? Então, bota uma tabela aqui no meio, porque você precisa dela para viabilizar esse infinito para infinito. Então, como é que se dá esse infinito para infinito? A pessoa... Deixa eu mudar isso aqui. Deixa eu botar uma linha mais... a pessoa que está relacionada com a pessoa aqui. Então, olha só. O Ricardo. O que eu posso falar do Ricardo? Eu posso falar que o Ricardo, ele trabalhou na empresa 4. Ele trabalhou na empresa 4 no período de 10 de janeiro de 2021 a 30/6/2021. Qual que é a empresa 4 que ele trabalhou? A empresa 4 que ele trabalhou foi na funerária Soneterno. Ele trabalhou lá nesse período. E depois, o outro emprego que ele teve foi na empresa 3, que a empresa 3 é a drogaria Tem Tudo. Ele começou nessa drogaria Tem Tudo no dia 30/7/21 e continua trabalhando lá. Por que ele continua? Porque o término está nulo, está vazio, não tem uma data de término. E a gente considera que se não tem data de término, ele ainda continua trabalhando naquela empresa. Então, olha só, toda vez que a gente se deparar com uma situação de muitos para muitos, infinito para infinito, é necessário esse cara aqui no meio, porque é ele que mostra quais são as ocorrências. Ele que vai gerenciar cada um, é como se fosse isso. É como se ele especificasse as ocorrências, porque a gente está falando que entre pessoas e empresas é infinito para infinito. Legal, mas vamos detalhar quais as ocorrências que aconteceram desse infinito para infinito? E aí, o que acontece? O que seria infinito para infinito, na realidade, passa a ser uma pessoa aqui com infinitas possibilidades aqui. E uma empresa aqui com infinitas possibilidades aqui. Então, o que seria infinito para infinito no primeiro momento, vira 1 para infinito, e o meu infinito está feio, infinito, e 1 para infinito. Pode perguntar. Alguma dúvida, pessoal? Ah, não. Pra mim tá tranquilo, esclareceu. Bom, então, nós temos hoje como atividade, 2 atividades. Nós temos a atividade que é esse exemplo aqui das pessoas com as empresas, e nós temos também como atividade o exemplo do Diego, que é esse outro aqui, que é o do controle de serviço das pinturas. Aí eu gostaria que vocês, nesses dois exemplos que nós implementamos hoje, eu gostaria que vocês criassem os bancos de dados. E aí você faz o quê? Quando você for criar o banco de dados, coloque igual eu estou colocando, aula 2021-08-25. Aí você põe A, por exemplo, das pinturas, e depois aula 2021-08-25, B, para esse exemplo das empresas, pessoas que nós criamos agora há pouco.
E aí... Professor, eu Sim? posso olhar o do senhor e fazer? Claro, pode. Porque eu ainda estou tentando me acostumar com as tabelas no MySQL. Sim, a ideia da atividade é exatamente essa. Você olha o que eu fiz e vai dando pause no vídeo e fazendo igual. Pode falar, Luiz Felipe. Eu não entendi a parte de colocar A, B. É porque na aula de hoje nós temos duas atividades. Essa atividade desse projeto do controle dos serviços prestados de pintura aí pelo Daniel, esse você cria o banco de dados para implementar ele com o nome Aula 2021-0825A. E aquele outro projeto que eu acabei de mostrar, que é esse outro aqui, ó. Desse exemplo das pessoas que trabalham nas empresas, seria o B. Ah, tá. Ok? É porque tem dois projetinhos separados, você cria um com a data de hoje A e o outro com a data de hoje B. Agora, pessoal, eu queria, tanto nesse de pessoas, contrato de trabalho em empresas, como no outro, que é o banco de dados que iria guardar as informações dos orçamentos que o Daniel dá na prestação de serviço de pintura dele. Diego, professor. Desculpa, Diego, eu estou fazendo confusão aqui. Então, nos dois projetos, aí, pessoal, é uma dica para você ficar craque nesse negócio, tá? Na implementação dos dois, não copie o código SQL aqui, ó. Faça o código SQL igual eu ensinei naquela aula passada, tá? E faça os mesmos testes que eu fiz na aula passada, como, por exemplo, olha só, vamos pegar aqui, ó, cadê? Eu já fechei? Ah, fechei o Paint. Ou não, deixa eu ver. Perdi, não tem problema não. O que acontece? Eu tenho aqui no contrato de trabalho a pessoa 6. A pessoa 6 é o Ricardo Pires. Então, eu vou lá na pessoa 6, Ricardo Pires, e vou tentar apagar ele. Ó, tentei apagar ele. Esse tipo de teste é bom você fazer também depois que você implementa o seu banco de dados, que você insere os dados, você tentar fazer isso aqui. Por quê? Você está testando se os relacionamentos que você projetou estão funcionando. Se os relacionamentos que você implementou no projeto, se você fez os comandos certos na hora de criar. Com isso, você pega a prática na hora de fazer os comandos create table, de criar as tabelas, na hora de fazer os comandos alter table, de fazer esses relacionamentos, igual eu expliquei na aula passada. Então, como sugestão para você aprender, praticar e ficar craque nesse negócio, não copie o código aqui. Olhe o projeto e digite você os comandos. Se você fizer isso, você vai aprender, vai ficar craque nesse negócio. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para hoje. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Eu tenho. Pode falar, Maurício. Vai lá, Mauricélia. Professor, eu tenho ainda a dúvida de qual a primeira tabela colocar lá dentro do PHADME. Então, Mauricélia, lembra que eu disse que se você não vai copiar o código SQL do Workbench, se você vai digitar o Create Table, você pode fazer o Create Table de todas as tabelas primeiro, aí a ordem tanto faz. Depois que você criar todas as tabelas do projeto com o comando Create Table, depois você vem pegando os relacionamentos e fazendo o Alter Table para cada um. Aí a ordem das tabelas tanto faz. Ok? Ok. Mas aí no MySQL por exemplo, tem que ter uma ordem, né, professor, para poder estar criando primeiro os programinha, no caso. Não, você fala na ordem para inserir os dados. Isso.
Tem sim. Aí você tem que inserir os dados de acordo com... deixa eu pegar um exemplo aqui, quer ver? Ó, se a gente analisar esse caso aqui, ó... Quer ver? Só um segundo. PHP MyAdmin. Se você analisar esse último exemplo que nós fizemos, que é de empresas, pessoas e contrato de trabalho, vocês perceberam que primeiro eu cadastrei as pessoas, depois eu cadastrei as empresas e depois eu cadastrei o contrato de trabalho. Por quê? Porque para cadastrar o contrato de trabalho, eu preciso ter a pessoa e preciso ter a empresa. Então, é essa análise que você faz. Eu vou cadastrar contrato de trabalho primeiro. Não vou conseguir, porque eu preciso inserir uma pessoa e uma empresa, e a data que ela iniciou naquela empresa. Então, essa é a análise que você faz na hora que para você entender qual que é a ordem das tabelas na hora de inserir os dados. Ficou claro? Sim. Pode falar, Gisele. Professor, então, a gente está olhando isso aqui, mas dentro de uma empresa, por exemplo, pegando o cenário empresarial, aqui a gente usa o PHP Admin, certo? Sim. Na empresa, a gente vai utilizar outro software, não vai? E é a Pode. mesma coisa? Como que é? Porque o PHP Admin, na verdade, ele é um server que o senhor paga, né? Sim. Excelente pergunta. Eu vou te mostrar uma outra ferramenta. Estou abrindo ela aqui. O que acontece? Eu vou até... aqui, ó. Essa aqui é uma outra ferramenta que faz a mesma coisa do PHP MyAdmin. É um software que eu instalei no meu computador e eu posso usar ele. Deixa eu colocar um servidor no ar aqui na minha máquina, só um segundo. Então, veja bem. Coloquei um servidor rodando no meu computador. Vamos supor que eu não usasse data center na internet. Então, olha só, vou abrir aqui, ó. Então, veja que eu tenho dentro do meu computador um software, e aí, olha para você ver, é muito parecido, cara, é quase idêntico, para te falar a verdade, porque, olha aqui, deixa eu só apagar esses negócios aqui, que é de um outro projeto que eu estou mexendo. Então veja que o software, ele é quase igual ao PHP MyAdmin. Então eu clico aqui, ó, se eu clicar em dados, eu vejo os dados, ó, tá vendo? Eu vejo a estrutura da tabela. Então, é muito parecido. Por isso que eu brinco. Na hora que a gente está usando um software aqui, igual o Workbench, a gente está fazendo no Workbench. Existem dezenas de outras opções de softwares que fazem a mesma coisa do Workbench. Eu brinco, eu faço a comparação que você aprendeu a dirigir num Palio. Você aprendeu a dirigir num Palio, mas se você pegar um Gol, um Sandero, é tudo a mesma coisa, tudo tem volante. Isso eu vou falar para o senhor que é verdade, porque eu fiz um mini curso de banco de dados esse tempo atrás, só que a gente mexeu com o SQLite, entendeu? E lá a menina, ela programava assim, digitando, sabe? Sim. Aí então eu tô tendo até um pouco mais de facilidade nos códigos que o senhor mostra. Exatamente. Então, assim, eu acho que vocês não precisam ficar preocupados com as opções de ferramentas que nós estamos usando aqui. Porque se você for para uma empresa e a ferramenta for diferente, os conceitos e toda essa lógica vai ser a mesma. Entendi. Alguma outra pergunta, pessoal? Se não tem perguntas, nós podemos passar aí, podem levantar a mão para apresentar atividades ou apresentar algum problema aí. O pessoal estava comentando que estava tendo problema, né? Pode falar, Matheus. Eu vou apresentar a atividade. Tá, deixa eu interromper aqui que eu tô... O meu deu problema, mas era só nos comandos mesmo, sem consertar. Tá. Enquanto você vai compartilhando aí, eu vou abrir no Syscad aqui. Notas.
Banco de dados 1. Ok. Pode compartilhar quando estiver pronto aí. Chegando. Carregou, professor? Sim, já estamos vendo. Isso é esse aqui, né? Das pizzas. Essa atividade é de que dia, você lembra? Semana passada. Semana passada? Deixa eu só um minutinho aqui, que eu acho que eu não criei a atividade da semana passada ainda. Semana passada foi dia 18, né? É, 18. 18, deixa eu criar ela aqui. Ela é atividade 10. Atividade 10. Nossa, já estamos na atividade 10. Atividade 10. Informações. Notas. Banco de dados 1. Ok. Atividade 10, Matheus. Matheus, atividade 10. Beleza, Matheus. Registrado aqui. Certinho. Próximo da lista é a Estela. Professor, Sim? o meu é que tá dando problema. Se outra pessoa quiser apresentar na minha frente, pode apresentar, porque vai tentar resolver, né? Ah, o seu vai ser mais demorado, então você fica por último, né, Estela? Então vamos lá, Ana Júlia é a próxima. Ok. Bairros, clientes, endereços, projeto, lá. Itens pedidos. Beleza, Ana Júlia. Show de bola, parabéns. Agora é o Marcelo. O meu da semana retrasada, que é do dia 11, ó. Também não fiz mais, tipo, esse daqui eu consigo fazer, mas da semana dia 18, né? Eu ficou também no erro também. Ah, tá ok. Só pra validar o, né? Vamos só da semana retrasada, então. Tá, da retrasada, né? Tá conseguindo ver? Sim. Aí da semana retrasada eu consegui fazer de boa. Inseri os códigos aqui de boa. Aí fiz essa semana, aí não foi. Ok. Tipo, até fiquei fazendo de novo o workbench, assim, mas não foi. Tô dando algum erro, assim, que não fui identificar. Tá. Depois, se você quiser compartilhar esse erro aí depois, beleza. Tá anotado aqui, Marcelo. Show de bola. Mauriceia? Luiz Felipe, tranquilo, tá, Luiz Felipe? Pode apresentar as atividades na próxima semana sem problema. Tá vendo? Sim, já estamos vendo. Projeto do Workbank, pizzas, pedidos, endereços, logradouros, bairros, clientes. Ok. Ok, bairros, clientes, endereços, itens pedidos, logradouros, pedidos e pizzas. Tá aí com os dados, Abadia, Beija-Flor, bairro de Lourdes, Boa Vista. Tô querendo mudar. Demora um pouquinho, né? Tá lento. Mas é só você clicar no banco de dados, lá em cima, que ele mostra as tabelas com a quantidade de registros que tem na frente. Aqui? É, clica aí, espera um pouquinho. Fala que tá carregando ainda, tá vendo? É, isso, espera um pouquinho. Não clica de novo não, senão ele começa a carregar tudo de novo.
Só que eu não fiz 10, professor, eu fiz 7 de cada um. Que você... Tá, ok, tudo bem. Deu uma travada, né? Pode deixar, não tem problema não. Pode deixar? Pode deixar, de boa. Então tá. Se quiser, Parabéns. semana que vem eu mostro de novo. Tá joia. Parabéns, Marcelo, ficou show. Vou parar, tá? Tá. Sem atividade 10, registrado. Pronto, agora vamos a... Bom, quem quiser deixar a sala para ir fazer as atividades, fique à vontade. Se quiser acompanhar aí também o problema dos colegas, às vezes é uma oportunidade para aprender um negócio que está acontecendo de diferente, hein? Vamos lá, quem é que vai compartilhar aí que está dando problema para a gente ver o que está rolando? Pode ser eu, professora Estela? Pode, vai lá, Estela. Primeiro eu vou te mostrar o workbench deu certo, né? E Certo. até onde eu consegui chegar no MySQL. Perfeito. Ok. Deu para visualizar o workbench? Sim. Vou tentar abrir agora o outro. Esse comando é o que está dando errado? Alter table endereco, é isso? Abre seu microfone. Pode deixar seu microfone aberto. Professor, a partir desse comando, que eu não consegui fazer mais nada. Entendi. É porque, vamos lá, eu já vi onde tá os erros. Certo. Olha só, esse comando que você está fazendo é o relacionamento entre as tabelas endereços e clientes, correto? Correto. Você colocou o nome da tabela endereços errado. Você colocou alter table endereco. E a tabela é enderecos. Tá. Isso. E na tabela enderecos, a coluna cliente com a tabela clientes, coluna ID. Agora executa para você ver que vai dar certo. Não, mas eu tinha feito isso e estava dando que não existia. Vamos ver. Aí, ó. Tá. É porque o que acontece? Já entendi. Quando você foi criar o nome de algumas tabelas, olha lá do lado esquerdo, você colocou a primeira letra em maiúsculo. Então, o enderecos, a sua tabela enderecos está com a letra E maiúscula. E quando você criou o banco de dados, ele foi criado de forma sensitiva, ou seja, letras maiúsculas e minúsculas faz diferença. Volta no comando lá. Pois é, depende da forma com que você cria o banco. Mas aí, pelo que eu estou entendendo, o padrão do data center está para diferenciar maiúsculo e minúsculo. Volta lá e coloca a letra E de enderecos maiúsculo para você ver. Aqui? O que eu tentei tudo isso aqui. Só esse aqui que eu não achei que não tinha problema, né? É a forma de criar o banco. Depois a gente vai tentar criar esses bancos diferentes. Não. Bom, deixa eu ver. Não pode criar a tabela Estela aula bababá enderecos. Tá, deixa eu ver se agora o que pode ser. Alter table, volta lá em cima. Deixa eu ver a mensagem de erro lá embaixo de novo. Erro 150. Enderecos. Abre para mim, do lado esquerdo, aquele sinalzinho de mais da tabela enderecos. Agora abre colunas. Sinal de mais lá. Ah, peraí.
Aqui. Sinalzinho de mais. Isso. Então, aí, novo bairro, cliente... Tá. Enderecos. Ah, o cliente da tabela enderecos está maiúsculo também, tá vendo? Aqui? É. Volta lá no seu comando. Você tem ele aí? Porque eu acho que agora trocou de tela, perdeu. Você fala o... Comando alter table, que estava lá na aba SQL. Ah, deixa eu ver. Para voltar onde que estava naquela página? É, aquele comando que estava dando erro. Ah, tá. Vou voltar. Eu tenho ele aqui. Eu copiei ele de novo e vou lá. Isso. Copia ele de novo lá, então, na aba SQL. Isso. Certo. Então, no seu caso, pelo que eu estou entendendo, é só o problema de letras maiúsculas e minúsculas. Apaga aqui. esse comando, coloca o seu. Então, nós já identificamos que a tabela é enderecos. Na primeira Que é maiúsculo. o E maiúsculo, isso. Faltou o S no final, enderecos. E o cliente, que é a coluna da tabela enderecos, na linha 2, cliente, também está maiúsculo. É. E aqui na referências? Bom, esse D, sem sair dessa tela, clica só no sinalzinho de mais do lado esquerdo lá da tabela clientes. Vamos ver como é que está lá. Clica no sinalzinho de mais das colunas. Cliquei aqui. Não, agora no sinalzinho de mais das colunas de clientes. Não. Onde aqui? Cancela. Clica só no sinalzinho de mais, para ele abrir as colunas para a gente ver. Não, aí é índice. Ah, não, peraí. Colunas. Isso. Olha só, aí na tabela de clientes, o ID está minúsculo. Então, lá na linha 3 do seu comando, está certo. Referências, clientes, ID minúsculo. Certo. Pode executar o comando lá agora que deve funcionar. Ah, agora Deu deu. certo. Tá vendo? Nossa, mas é pouca coisa, né? Então, assim, o seu caso é que, ao criar o projeto, letras maiúsculas e minúsculas estão fazendo diferença. Depois, numa próxima aula, eu vou pesquisar como é que a gente cria no PHP MyAdmin um banco de dados que não trate maiúsculas e minúsculas como diferente, tá? Ah, tá. Então, aqui para mim continuar a tarefa, então, eu vou ter que observar em cada coluna como que eu coloquei. Isso, o nome da tabela e o nome da coluna. Escreva do mesmo jeito, com maiúsculo e minúsculo, do jeito que foi criado. Ah, não. Certinho, então. Então, vou fazer, então, professor. Aí, semana que vem eu te apresento. Perfeito, Estela. Show de bola. Parabéns. Obrigada, viu? Tinha um outro caso, né? Tem mais alguém com problema? Eu mesmo acho que a maioria tem que ver aqui, se é o mesmo da Estela. Tá. Você quer compartilhar aí pra gente ver junto? Avisa não que nem... Eu tô com um negócio aqui. Aí, tipo, o meu realmente tava dando esse mesmo meu da Estela, de quando eu criava e não ia. Ah, eu perfeito. vou verificar esse negócio da letra maiúsculo, minúsculo. Beleza. Aí você corrige na próxima aula, você mostra pra gente. Aham. Mais alguém, pessoal? Não? Então, foi ótimo. Mais uma aulinha. Abraço para vocês. Até a próxima. Tchau. Falou, professor. Abraço. Tchau, professor. Tchau. Boa tarde, pessoal. Ok, professor. Tchau, professor. Tchau, até mais. Tchau, professor. Tchau, gente. Tudo de bom. Tchau. Tchau para vocês.